Jerônimo empurra Lorena. Renata exige saber quem ela é. Lorena diz que está ali para impedir ele de se casar e sabe que não deveria tê-lo magoado. Jerônimo diz a Renata que Lorena é uma ex-namorada e faz parte de seu passado. Gonçalo também exige uma explicação. Jerônimo diz a Renata que Lorena é seu passado e ela é seu presente. Carlos tira Lorena à força da cerimônia. Jerônimo diz a Renata que desde que a conheceu ela tem sido a única mulher de sua vida. Renata se chateia por Jerônimo ter ocultado dela que quase se casou. Lázaro pergunta a Carina se é verdade que o casamento dela com o doutor é um inferno. Carina pede que ele esqueça que ela disse. Lázaro diz que não gosta de vê-la sofrer e a chama de Cari. Carina fica emocionada e diz que faz tempo que ele não a chama assim. Augusto está muito decepcionado pelo casamento de Renata e sequer imagina que ela será esposa de Jerônimo. Lorena diz a Carlos que não vai permitir que Jerônimo se case com outra. Carlos diz que foi ela quem não se comprometeu com Jerônimo, que ele era dela, mas ela deixou ele ir. Ele diz que quando se ama não faz o que ela fez, não se mente e ela traiu sua confiança. Renata pergunta a Jerônimo o que mais ele escondeu dela. Roberta diz a Matias e Gonçalo que Jerônimo não passa de um mulherengo. Renata diz a Jerônimo que ele escondeu algo muito importante dela e não gosta que mentem para ela. Não gosta que mentem para ela. Jerônimo tenta se explicar. Diz que a ama mais do que sua própria vida e que vai resolver as coisas com Lorena agora mesmo. Roberta diz a Matias que não deseja aquilo para Renata, mas talvez seja a justiça divina para o que ela lhe fez. Gonçalo conversa com Renata e pergunta se ela quer cancelar o casamento, pois para ele somente a felicidade dela que importa. Lorena diz a Jerônimo que teve que ir ali para dizer que o ama. Ela diz estar disposta a engravidar para ser a senhora Linhares. Jerônimo afirma que ama Renata e despreza Lorena. Gina diz a Renata que conhece Jerônimo e a história dele e de Lorena não tem importância, pois a ama acima de qualquer coisa. Ela diz que é amiga dele, mas antes de tudo é mulher e que se sua filha fosse ela teria ficado feliz se Jerônimo tivesse a escolhido como esposa. Roberta liga para Josefina e conta que a ex-namorada de Jerônimo chegou à igreja e o beijou diante de todos. Josefina manda Roberta tentar convencer Renata a não se casar com Jerônimo e assim tirar ele e Regina de suas vidas. Jerônimo diz a Lorena que não a ama mais e manda ela ir embora. Renata ficou muito abalada depois de Lorena ter beijado Jerônimo, e está com dúvida se realmente quer se casar. Ela chora na igreja e se sente triste por Jerônimo ter escondido dela seu passado. Roberta chega ali e tenta envenená-la contra Jerônimo para não se casar. Ela diz que Jerônimo só brincou com ela. Roberta diz que o que aconteceu foi um sinal de Deus e que Jerônimo não a merece por ser um canalha e mulherengo. Renata diz que não pode ir embora assim e cancelar o casamento. Ela diz que precisa falar com ele e olhar em seus olhos. Roberta, por sua vez, diz que ele irá manipulá-la e tenta de tudo para fazer Renata desistir de se casar. Já Adriana e Matias apoiam Renata. Renata percebe que seu cordão arrebentou e Adriana o guarda para ela. Matias conversa com Renata e explica que Lorena traiu Jerônimo e reconhece que Jerônimo é um homem honesto e que a ama de verdade. Gonçalo diz a Honório que está muito decepcionado pois acreditava que Jerônimo era um homem de palavra. Honório diz que foi melhor isso já ter acontecido e não depois de terem se casado. Jerônimo chega ali e Gonçalo exige que se ele não tem certeza de seus sentimentos saia de suas vidas para sempre. Jerônimo jura que ama Renata. Renata então decide seguir com o casamento. Os dois se casam e todos festejam. Roberta diz a Selena que se Jerônimo tivesse o tanto de dinheiro que pensava, teria ficado com ele e ele criaria seu sobrinho. Branca e Constança se conhecem. Branca diz que conheceu toda a família menos a dona Josefina. Constança diz que ela não perdeu nada. Branca não poupa elogios de Adriana para irritar Constança.
Renata e Jerônimo se casam no civil na casa de Constança. Regina se aproxima dos recém-casados para se despedir. Ela deseja que algum dia eles a convidem para passar um tempo na fazenda e deseja toda felicidade a eles. Regina diz a Renata que ela é uma pessoa muito importante para ela, que a ama e não sabe explicar esse sentimento. As duas se abraçam. Regina diz a Gonçalo que agora todo o assunto relacionado ao centro ele deverá tratar com Inês, pois ela não deve ficar perto dele. Ela o agradece por tudo e se retira. Renata pede que Matias e Jerônimo façam as pazes. Matias decide perdoar o amigo. Os dois reatam a amizade e se abraçam. Roberta diz a Josefina que Renato e Jerônimo já estão casados por todas as leis. Josefina fica furiosa e recrimina Roberta por não ter impedido o casamento. Ela diz que se não fosse por Regina teria impedido esse casamento, mesmo que tivesse que tirar Renata arrastada da igreja. Renata vai mesmo ter para pedir a bênção da mãe. Josefina dispensa e a rejeita por completo. Matias leva Adriana para casa. Rola um clima entre eles e se beijam pela primeira vez. Renata agradece todo o apoio de Gonçalo. Constança abençoa a sobrinha e lhe abraça. Honório também a abraça e diz que longe ou perto sempre estarão ao lado dela. Anoitece. Josefina diz a Gonçalo que sabe que ele não a ama, mas esperava outra atitude de sua parte, pelo menos em agradecimento aos anos que ficaram. Gonçalo diz que era o casamento da filha deles e não poderia deixá-la nesse dia tão importante. Josefina diz que o médico esteve ali na mansão para aplicar uma injeção, já que o analgésico não faz mais efeito nela. Ela diz que se Regina não tivesse ido ao casamento nada daquilo teria acontecido. Josefina diz que foi um dia muito difícil para ela e se vitimiza para o marido. Renata diz a Jerônimo que ama sentir o cheiro dele. Jerônimo a beija. Os dois pensam quando tiverem seus filhos, porém logo Jerônimo fica frio com ela. Apaga as luzes e diz que no dia seguinte eles têm uma viagem para fazer. Matias e Honório chegam à casa de Ágata. Ágata decide revelar a Adriana diante de Honório que ela é filha dele. Adriana fica chocada. Após revelar o segredo, Ágata morre deixando Adriana devastada. Regina se deita em sua cama após a forte emoção de ver sua filha. Antônio diz que devem levar aquela frase e a foto para o detetive Cantu revisar. Matias e Honório tentam dar seu apoio para Adriana. Matias diz que ela não está sozinha e que a partir de agora eles são sua nova família. Após terem feito amor, Jerônimo começa a destratar Renata para se vingar do que ela supostamente fez a Rafael. Ele é frio com ela e manda se apressar para irem para a fazenda. Matias envia uma mensagem para Renata e conta sobre a morte de Ágata. Renata fica muito triste e preocupada por Adriana. Constança comparece ao velório de Ágata e Honório diz à esposa que Adriana já sabe que é sua filha. Honório abraça Adriana dando seu apoio para a filha. Constança vê a cena, se sente desconfortável e decide ir embora. Josefina finge perante Gonçalo que está preocupada com Matias pois ele não passou a noite em casa. Gonçalo conta que ele passou a noite apoiando a Adriana, pois a mãe dela faleceu. Josefina diz a Roberta que já é o momento de saberem da gravidez dela. Roberta sofre um desmaio. O detetive Cantu diz a Regina que a probabilidade da menina da foto ser sua filha é de 90%. Regina fica emocionada. Cantu alerta e diz que também existe a possibilidade de tudo aquilo ser somente uma grande maldade para tentar enlouquecê-lo. Jerônimo deixa Renata no velório de Ágata, mas não fica com ela. Ele sai carro para ir para a fazenda e que Renata deverá ir sozinha depois para lá. Renata estranha o comportamento de Jerônimo. Constança se sente sozinha e liga para César para convidá-lo para tomar um café.
Renata tenta consolar Adriana pelo sofrimento que ela está passando. Matilde diz à madrinha que não quer que chegue a esposa do senhor Jerônimo. Manuelo diz que ele não é bonitão dela e que ele já tem dona. O médico examina Roberta e diz a Josefina que ela está com a pressão um pouco elevada, e deve ficar de repouso. Regina chora emocionada pela foto que Josefina lhe enviou de sua filha. Ela abraça a foto da filha. Gonçalo pergunta de Jerônimo para Renata. Renata diz que ele já foi para a fazenda. Gonçalo não gosta por ele tê-la deixado em plena lua de mel. César diz a Constança que ela pode contar com ele para qualquer situação. Os dois tocam nas mãos um do outro e rola um clima entre eles. Jerônimo chega à fazenda e conta a Carlos que Renata ficou na capital devido à morte da mãe de Adriana. Matilde diz: então ela já te abandonou tão rápido. Jerônimo se retira e Lázaro diz à irmã que ela é sempre muito inconveniente. Matilde diz que não é certo a mulher deixar o marido assim que acabaram de se casar. Depois Jerônimo entra no quarto e vê o lençol com as iniciais dele de Renata. Ele joga o lençol no lixo. Ágata é enterrada e Adriana dá seu último adeus. Renata consola Honório, que está abalado pela morte da ex-namorada. Já na casa de Adriana, ela, Renata e Matias estão ali, e Renata vai preparar algo para comer. Carlos diz a Jerônimo que ele deveria ter ficado na cidade com Renata e não tinha pressa para voltar. Jerônimo disse que foi Renata que quis assim. Aurora diz a Jerônimo que tem muita vontade de conhecer a esposa dele. Adriana diz a Matias que nunca estão preparados para perder quem ama. Matias e Adriana acabam se beijando. Renata o surpreende. Ela pergunta para Adriana se entre eles existe algo mais do que amizade. Alzira conta a Augusto que Jerônimo voltou sozinho para a fazenda. Renata diz a Adriana que fica muito feliz por ela e Matias terem uma relação e eles fazem um lindo casal. Josefina diz a Matias e Gonçalo que Roberta sofreu um desmaio. Gonçalo questiona se foi pelo problema cardíaco. Josefina olha para Matias, diz que não, e revela que Roberta está grávida. Adriana conta para Renata que Honório é seu pai. Josefina quer que Matias se convença que o filho de Roberta é dele. Matias vai ao quarto de Roberta e pergunta se o filho que ela espera realmente é dele. Roberta chora, se faz de vítima e diz que seu filho é de Jerônimo. Matias fica indignado e acredita em Roberta, ele tenta consolá-la. Carlos diz a Jerônimo que Matilde está de mau humor pois é apaixonada por ele. Matias se tranca em seu quarto com muita raiva de Jerônimo e diz a si mesmo que ele é um miserável que roubou a mulher que ele ama e estragou a vida da irmã dela. Gonçalo chega ali e pergunta se o filho que Roberta está esperando é dele. Matias mente ao pai e diz que Roberta não disse nada. Jerônimo proíbe aos empregados da fazenda que pronunciem o nome de seu irmão Rafael. Josefina diz a Roberta que fez Gonçalo acreditar que a gravidez dela é delicada e que precisa de repouso. Roberta diz que isso só por uns dias pois não ficará naquela cama até o final da gravidez. Gonçalo chega ali e Roberta faz o maior teatro, dizendo que falhou com ele e com sua mãe. Gonçalo pede que ela tenha calma e a abraça. Álvaro vai atrás de Alzira nas plantações, diz que ela lhe deixa louco. Alzira diz que aquilo acabou e se continuar com ele estará condenada. Álvaro pede que ela não diga bobagens e Alzira diz que sente muito. Renata liga para Jerônimo e diz que está morrendo de vontade de vê-lo. Jerônimo é frio com ela e deixa Renata desconcertada.